Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 29 de Reshivã, do ano 5.783, 23 de novembro do ano 2022, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá, a porção semanal e a leitura diária. Nós estamos nessa semana na Parashá Toledot, que significa gerações, ou essas gerações, ou estes descendentes, referindo-se expressamente sobre Isaac, Esav e Yaakov. E hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, e nós estamos aí com a nossa quarta leitura. Nós estamos ainda no capítulo 26 de Bereshit, Gênesis, nos versos 23 a 29, né? Hoje nós temos aí o Salmo 94 para o nosso Brasil e o nosso povo, bem como também lembrando que as nossas preces em favor do nosso Brasil e do nosso povo, o nosso irmão brasileiro, se refere às gerações futuras, pois as decisões do presente afetarão amanhã as nossas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos, ok? E também temos aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a recompensa da perseverança, né, dentro da nossa aliá, da nossa leitura do dia, né? Essa é uma palavra que vai trazer para nós uma questão de ânimo para seguirmos em frente, independente de situações e adversidades que nós estivermos passando, né? Nós não podemos confiar no momento, seja ele bom ou ruim, né? Seja um momento positivo ou negativo. Nós precisamos sempre estar focados, de fato, em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Aqueles nossos 5 pilares ou as nossas 5 bases, né, da nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então é manter o foco nisto, sejam momentos bons ou não, né? Não podemos perder o foco em Deus, ok? Também aí o nosso Salmo 94, né, para o nosso país e para o nosso povo no momento, né, vem falar exatamente sobre isso que nós acabamos de falar, momentos que podem ser bons ou não, mas que nós precisamos estar de fato confiados em Deus. Deus é tudo, tudo é Deus, né? Então vejam bem que o Salmo 94, ele fala para nós que, segundo os nossos sábios, que Deus considerou adequado administrar o mundo de modo a permitir que pessoas menos sensíveis, espiritualmente falando, duvidem da realidade de sua providência. Podem até sentir-se, será que Deus realmente está olhando para mim? Será que realmente Deus está olhando pela minha família? Será que Deus realmente está olhando pelo nosso país, pelo nosso povo, etc, etc? Então, Deus assim permitiu com que as coisas possam acontecer, sim, desse fato, em que pessoas possam até duvidar realmente sobre a realidade da sua providência para as nossas vidas. Apesar disso, ficamos com a certeza de que a bondade prevalecerá e o mal será punido, e garantidos pelo fato de que Deus defenderá a causa daqueles que confiam nele, ele defenderá a causa do seu povo judeu, ele defenderá continuamente a causa da casa de Israel, bem como liberta-nos, né, de nossos inimigos no presente e no futuro. E esse salmo está bem conectado com a nossa aliá de hoje, onde nós vamos ver que os inimigos de Isaac, o rei Avimelech,
vem fazer um pacto de paz com Yitzhak. O momento em que o nosso país está atravessando, né? E vejam bem que o nosso país está sendo visto pelo mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro tem um inimigo comum. Nós falamos sobre a realidade, né? Daquilo que é palpável. E a realidade desse inimigo comum é exatamente aqueles que gostam do vermelho, da bandeira vermelha e daquilo que traz realmente muitos males aos povos e às nações, como fizeram até a presente data, pois na sua história mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas em nome dessa bandeira vermelha pelo mundo afora, certo? Então, o Salmo 94, que é a nossa prece de hoje, certo? É para que nós, apesar de momentos serem conturbados, aflitos, né? E muitas vezes muitas pessoas têm o seu conflito interior. Será que realmente Deus está ouvindo o nosso clamor ou não? Será que realmente o nosso clamor, que Deus está acima de tudo, de todos, Ele está vendo isso, que estamos clamando a Ele? Lembram lá que nós vimos essa semana passada sobre a questão de Sodoma e Gomorra, onde o clamor de uma menina subiu a Deus e Deus veio atendendo o clamor daquela menina. Então, o clamor independente de segmento religioso, quando as pessoas elas clamam a Deus, que está acima de tudo e de todos, é isso que move, de fato, para que a sua providência venha se estabelecer, para que a bondade divina prevaleça e a sua justiça. Então é por isso que nós, que estamos conectados com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, o nosso clamor não pode cessar. E ao mesmo tempo levar as pessoas, né, a continuidade de levar realmente os seus olhos aos céus e clamar ao único Deus, ao único Criador, ao único Redentor, ao único Salvador. E realmente para que sua divina providência estabeleça realmente justiça e equidade. E que, como diz, né, os nossos mestres, né, na certeza de que o bem prevalecerá e o mal será devidamente punido. Por isso, a nossa prece pelo Salmo 94 é: ó eterno Deus de vingança, mostra-te, aparece, ó Deus da vingança. Ergue-te, ó juiz da terra, e retribui aos soberbos como o merecem. Até quando, eterno, até quando exultarão os perversos e se derramarão em discursos arrogantes e se vangloriarão os que praticam iniquidades? Eles esmagam teu povo e afligem tua herança. Assassinam a viúva, o estrangeiro e o órfão. Eles murmuram: o Eterno nada verá, nem o saberá o Deus de Iacove. Então, até aqui o Salmo 94, até o verso 7, nesse momento de prece, é um momento em que nos colocamos diante da realidade dos fatos e a realidade do clamor a Deus, buscando nele a resposta, o abrigo seguro e buscando nele que ele se levante para trazer vingança. A vingança aqui, né, é uma tradução num termo para que nós tenhamos a visão de que todo perverso, todo aquele que pratica mal contra o semelhante, o próximo, ele vai ser devidamente punido. Ele não tem como escapar desta realidade. Assim como até aqui o verso 7, também nos mostra realmente para nós que os perversos, eles se colocam numa posição ou igual ou superior a Deus, porque eles mesmos falam que Deus não vê isso. Nós tivemos aí esses dias
né, dentro de uma programação esportiva de uma determinada emissora, né, que é igual àquela outra emissora lá, que gosta de tudo que é errado, né, mas é uma emissora aí em que o repórter cobrindo, né, os jogos da Copa, né, ele vem realmente lançar todo o seu veneno, todo o seu asco contra o povo que está lutando por liberdade. Está lutando para que o bem e a bondade divina prevaleçam. E esse repórter aí, que é um repórter aí de uma emissora que a gente não sabe qual é a band do lado dele, se é direita, esquerda, se é pró, se é contra, o ser humano, se é a favor ou contra realmente o bem-estar do povo, né? Então, esse repórter aí, que a gente não sabe qual que é a band do lado dele, né? Qual que é a dele, né? E então ele veio falar dentro de uma reportagem de esporte, ele veio falar sobre aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, com o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, que estão aí há 22 dias, sol, calor, chuva, frio, e estão ali lutando pelas gerações futuras, pelos filhos, pelos netos, lutando pela liberdade, né? Estão ali, né, elevando a Deus único soberano, de acordo com a sua própria visão espiritual que tem recebido até aí, né, clamando a Deus realmente para que o mal não se estabeleça no nosso país. E no mundo afora, as nações estão olhando para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, no momento, é a última barreira para que a bandeira vermelha não se estenda por toda a nossa América. E aí será desgraça sobre desgraça. Não restam dúvidas. Então, até que esse verso 7, esse todo clamor do povo diante de Deus, mostrando essa realidade. Agora, a partir do verso 8, a resposta divina para que nós venhamos manter o foco em Deus e venhamos compreender a seguinte realidade. Por isso, a prece do Salmo 94, ela continua dizendo a partir do verso 8: tentai compreender, ignorantes dentre o povo, e vós insensatos, quando havereis de perceber. Esse ignorante que fala aqui, a tradução do hebraico para o português, significa conhecimento, ou seja, tentai compreender aqueles que têm falta de conhecimento entre o povo, e aqueles insensatos, quando havereis de perceber. Perceber o quê? Aí vem as respostas em forma de pergunta. Porventura não escutará quem plantou os ouvidos? Ou seja, Deus está dando uma resposta ao nosso povo brasileiro, ao nosso irmão brasileiro. Está dando uma resposta para as demais nações vizinhas daquele povo sofrido que está buscando uma resposta de Deus, dizendo: eu estou ouvindo as tuas preces, porque fui eu que criei os teus ouvidos. Eu estou ouvindo. Não percam o foco. Continua. Não enxergará quem criou os olhos? Não haverá de punir quem educou as nações e trouxe aos homens o saber? Feliz, o Eterno bem sabe, quão vãos são os pensamentos do homem. Feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento pela sua Torá, os 5 primeiros livros bíblicos sagrados. Pois então dá-lhe conforto na época da adversidade, enquanto para o perverso ele prepara uma cova, ou seja, os perversos vão descer à morada do silêncio. O Eterno não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança, a começar pelo povo judeu, o povo de Israel. Ele, assim como não abandonou e não abandona, ele não abandona aqueles que confiam nele. Justiça será feita aos íntegros e será obedecida
por todos os retos de coração. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? É isso que está acontecendo com a nação brasileira. É isso que está acontecendo com o nosso povo, nosso irmão, se levantando contra os perversos. Quem estará por mim contra os iníquos? Não tivesse o Eterno sido o nosso auxílio, nossa alma estaria em breve descido à morada do silêncio. Quando eu disse, meu pé resvalou, tua bondade, ó Eterno, me susteve. Quando dúvidas se multiplicavam em meu coração, teu conforto alegrava minha alma. Pode o trono da perversidade estar contigo associado? Ou com aquele que, sob a aparência da lei, perpetra maldades? É o que nós estamos vendo aí, né? Aqueles que deveriam zelar pela Constituição e pelas leis estão transgredindo todas elas. Estes se reúnem para tramar contra a alma do justo e condenar o sangue inocente. Mas o Eterno é o nosso baluarte, o nosso refúgio, a alta rocha em que nos abrigamos. Faz voltar sobre os malévolos sua própria iniquidade, e com sua própria maldade os exterminará. Sim, o Eterno nosso Deus os exterminará. Que seja sobre os retos e justos estas bênçãos, sobre os malvados, os perversos e os iníquos, exatamente as obras da sua maldade retornem a cada um deles e seja estabelecido alívio, paz, equidade, justiça e normalidade. Que em nome de Hashem, o nosso Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, sejam estas bênçãos sobre o nosso povo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Ok? E por isso é importante nós estarmos realmente na presença divina continuamente em todos os aspectos. Ok? Baruch Hashem. A nossa quarta leitura está no capítulo 26 de Gênesis, Bereshit, os versos 23 a 29. Os versos 23 a 25, né, nós temos aí aquela continuidade sobre a questão dos poços, né, e nessa continuidade sobre as questões dos poços, né, que Isaac abriu, vimos aí aquela questão dos 3 poços, a conexão com a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo e a construção do terceiro templo. Nessa conexão nós vimos aí exatamente os períodos em que o povo de Israel viveu e as nações viveram. Enquanto o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, estava em pé, havia luz e água viva para as nações. Com a sua destruição, momentos de grande escuridão, trevas sobre não somente o povo judeu, mas sobre as nações. Porque o canal da bênção para as nações é o povo judeu. O canal do favor divino para as nações é o povo de Israel. E por isso aprendam de fato de que quando as nações falam que Israel é o relógio de Deus, que é um ditado muito popular no meio religioso entre as nações, não pense que é somente sobre aqueles momentos de bênção, aqueles momentos de bonanças, né? Mas também na diversidade do povo judeu é a diversidade das nações. O filho primogênito de Deus, que é um e único, que é o povo judeu, o povo de Israel. E se o filho primogênito de Deus, que é o povo judeu, está numa boa, está em bonança, está em paz, está em tranquilidade, as nações também o têm. Mas se o filho primogênito de Deus está realmente em situações aflitivas, está em guerra, está em adversidades e coisas semelhantes, as nações também entram nesse sentido também, ok? Então, por isso, os 3 poços traz para nós os períodos
da destruição do primeiro templo, depois a destruição do segundo templo, que é o tempo que nós estamos vivendo. Pois no ano 69 da nossa era comum, né, nós estamos ainda diante da realidade dos fatos. A destruição do segundo templo. Né? Todos sabem que está lá em Jerusalém o Kotel, o muro. Né? O muro é lá a única parede que sobrou do segundo templo. Ok? Então é uma visão nítida de que o terceiro poço de Isaac, Rehovot, né, que significa alívio, paz, espaço largo, que significa tranquilidade, né, está para se estabelecer. E esse terceiro poço, o terceiro templo, está conectado diretamente com o sétimo milênio, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para o seu reinado. Né? A partir do momento em que Mashiach se revela, é imediatamente o início do sétimo milênio. Não significa que, por estarmos, né, no ano 5783, sempre a partir do calendário judaico, as profecias, sempre a partir da visão judaica da palavra, as profecias. Então nós estamos no ano 5783, né? Então não significa que nós precisamos esperar aí 100 e poucos anos pela frente para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para o início do sétimo milênio. Lembrando que dentro do aprendizado, né, rei e reinado, né, sempre conta-se que a partir do momento que o rei toma posse, né, o seu reinado já começa naquele momento, independente dos calendários seculares. Né? O calendário do rei começa exatamente naquele momento que ele começa a reinar. Então, o justo e o verdadeiro Mashiach, nos dias da redenção final, o sétimo milênio, ele começa a ser contado exatamente no momento que Mashiach se revelar. Não precisamos esperar exatamente o ano 6000 do calendário judaico para que isso aconteça. Isso, a revelação de Mashiach, ela pode acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Por isso, o tempo sempre é de estarmos focados em Deus, na sua palavra, e realmente estarmos aí sempre conectados com as questões de sinais, né? Não aqueles sinais dos profetas da fome, que não pode estourar uma bomba lá em algum lugar no Oriente Médio, que já os profetas da fome começam a falar do fim do mundo, a era apocalíptica e companhia limitada, né? E todo mundo já pode enfiar a viola no saco, porque agora a vaca vai pro brejo, né? Não é desses profetas da fome que nós estamos falando, não. São os profetas das Escrituras, ok? Então é isso que precisa estar focado aí. Então, nesse sentido, nós temos diante de nós a questão dos cavar poços, né? E entre outras coisas, dentro desses aprendizados, nós estamos no segundo poço para o terceiro poço, ou seja, nós estamos no final, nos finalmente, né, do sexto milênio, a história da humanidade, para entrarmos no sétimo milênio, assim como acontece o Shabat semanal, o descanso semanal, né? Então, o sétimo milênio é o descanso milenar, onde as doenças cessarão, as inimizades cessarão, as guerras cessarão, né? Como diz o profeta, né? Os corações dos pais convergirão para os dos filhos e os corações dos filhos convergirão para os pais, significando harmonia e amor, família, né? Deus, família. E também nós teremos nos dias de Mashiach, de fato, a verdadeira liberdade estabelecida, certo? E as nações viverão Deus, família e verdadeiramente o reino milenar, que representa a pátria, né? E liberdade, para que de fato nós possamos estar com toda a liberdade. Qual finalidade? Para conhecer e servir a Deus, né? O único Deus. Então, por isso, de Jerusalém,
sairá a palavra da Torá, dos 5 primeiros livros, para as nações estarem neste shalom, nesta harmonia, sem sombra de dúvida. Então nós estamos aí vivendo o segundo templo, essa passagem do segundo para o terceiro poço, né? Então, a qualquer momento mesmo, Mashiach se revelará e estabelecerá o princípio do seu reinado, que se inicia imediatamente após a sua revelação, o 7º milênio, o milênio, melhor dizendo, onde todo o mal cessará em todos os seus níveis, né? Então, se estabelecerá a verdadeira harmonia entre as nações. E aqui, então, nós temos esses finalmente, desses poços, né? Nos versículos 23 a 26, a 25, né? 23 a 25 do capítulo 26, onde nós temos aí que Yitzhak, né? Ele subiu até Beersheba, e Deus apareceu para ele ali, e Deus falou com ele dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraham, não temas, pois estou contigo, eu te abençoarei e a ti confiarei muitos descendentes por causa do meu servo Abraham. Então Yitzhak construiu um altar e ele invocou então o nome de Deus. Ele armou a sua tenda ali e os seus servos cavaram um poço naquela área, ok? Então aqui nós temos essa palavra para Yitzhak, trazendo a ele essa questão de confiança, manter o foco, estabilidade na fé e na confiança em Hashem. Vejam bem, amados, que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz assim, para você ganhar tudo, você primeiro precisa aprender a perder tudo. Quando Deus falou para Abraham, o mesmo fato acontece com Yitzhak, onde Deus falou para ele, sai da sua terra parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, dentro dessa visão, Abraão perdeu tudo. Ele saiu de toda a sua parentela, da sua terra, das suas posses, né? De toda a sua educação de localidade e familiar, e saiu atrás, entre aspas, atrás de uma promessa. Portanto, ele saiu atrás, entre aspas, do nada. Então, ele precisou perder tudo para poder ganhar tudo. Yitzhak está aqui também. Vai para lá, vem para cá, né? E os inimigos recebem, né, como diz aqui o rei dos filisteus, Avimelech, né, recebeu bem Yitzhak. Mas também já falou, vai embora daqui porque não dá. Então, entre aspas, né, Yitzhak estava aí que nem não sabe para onde que vai. Então, muitas vezes, na nossa vida do dia a dia, há situações que nós nos encontramos assim. Estamos firmados, estamos seguros da nossa posição social, da nossa posição do nosso trabalho, da nossa posição, do nosso salário, que temos isso, temos aquilo, etc. e tal. E, de repente, alguma coisa acontece e você perde tudo. Como diz aquele famoso ditado popular, o chão, por eu ter perdido tudo, o chão sumiu debaixo dos meus pés. O que significa o chão sumiu debaixo dos meus pés? Significa que você caiu num abismo. Um abismo sem fundo. Ou seja, o mundo sumiu debaixo dos teus pés. Você cair no universo onde não tem fundo. Então, entre aspas, um abismo sem fundo. Então, dentro desse sentido, perder tudo para ganhar tudo, aprendermos que, de fato, tudo ou em tudo, nós dependemos de Deus. Seja por você ter ou não ter. Seja por você estar ou não estar em uma boa posição social, econômica e por aí fora vai. Então significa que Deus é tudo, ou seja, o teu foco está em Deus, independe se você tem ou não tem. Seja o que for dentro do campo
espiritual, físico, material e financeiro. Nós precisamos aprender no nosso dia a dia que, de fato, Deus é tudo para nós. Sem Ele, absolutamente não somos nada, não temos nada, não garantimos nada. Então, por isso, Yitzhak, ele manteve a semelhança do seu pai Avraham, ele manteve o foco em Deus. Independe se ele teria que vagar para lá ou para cá, mas o seu foco estava em Deus. A questão de Yitzhak cavar poços mostra para nós que independe se os nossos inimigos nos aceitam ou não, se nos atacam ou não, se tentam fazer mal contra nós ou não, nós precisamos continuar cavando poços, que significa, a começar em mim, cavar poços em mim. Ou seja, o foco está em Deus e as adversidades, situações adversas às nossas vidas, é para que nós aprendamos a cavar mais profundamente, a começar em nós mesmos, a cavar mais profundamente os nossos poços interiores, para que sempre possa haver em nós águas vivas, águas purificadoras. E dentro desse sentido, nós temos aquelas 5 bases, que é o nosso poço interior. E através disso, esse poço interior, você encontrou as águas, elas então vêm fluir, elas vêm transbordar. E você vai fazer o quê? Você vai levar às pessoas o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus. Você vai levar às pessoas o conhecimento das 7 leis de Noé, que é a nossa configuração entre as nações. Você cavando o seu poço interior, você encontra Deus, encontra realmente a sua palavra, e você então faz como Yitzhak, né? É Deus dizendo, eu sou o teu Deus, o Deus dos teus pais, Avraham, Yitzhak, Jacob, o Deus do teu pai, Noé, porque todos os povos são descendentes de Noé. E então Noé, depois da revelação divina, ele preparou um altar para Deus, agradecimento. Yitzhak preparou um altar para Deus, agradecimento. Então você vai fazer da sua própria vida um altar de Deus. De que forma? Um altar de agradecimento a Deus, fazendo o serviço divino. Fazendo as 5 bases que nós temos. Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a de Sedaká. Tudo em você está e estará conectado em Deus. Um altar de agradecimento a Deus. E por que nós vamos aqui, a partir do verso 26 ao verso 29, onde nós temos aí o começo do diálogo de Avimelech com Yitzhak. Avimelech, ele expulsou Yitzhak. Não quero nem saber para onde você vai, Yitzhak. Eu quero que você suma da minha frente. Vá embora. Saia daqui dos nossos domínios. Porque você prospera demais. E nós estamos aí, o povo está com ódio de você. Some daqui. E Yitzhak foi embora. Mas onde Yitzhak põe os seus pés, brota da terra o fruto, o produto, o alimento, o sustento. Cava poço, vem água viva, água que flui. Prospera, não somente espiritualmente, mas prospera fisicamente, materialmente, financeiramente. Então aí, no verso 26 a 29, Avimelech, o rei dos filisteus, ele dá um pulinho ali para conversar com Yitzhak.
Ele vai junto com o seu general Fichol para conversar com ele, falar com ele. E Isaac diz para ele, mas você me expulsou, você não gosta de mim. Não, mas peraí, vamos com calma. O rei Avimelech, calma, Isaac, vamos com calma aí, vamos conversar, né? Vamos conversar. Ou seja, nós estamos vendo que Deus realmente está contigo. Que Deus realmente está contigo. E tudo que você faz, Ele faz você prosperar. Então eu vim aqui para lembrar que eu tive um pacto com teu pai, né? Abraham. E eu vim aqui fazer um pacto contigo. Jura que você não vai fazer nenhum mal contra mim, contra os meus filhos, contra o meu povo. E Isaac, tranquilo, né? Não há problema nenhum da minha parte. Dentro desse aspecto aí, nós podemos lembrar de Golda Meir, a primeira-ministra, a única mulher que foi primeira-ministra do Estado de Israel. Falaram com ela, para ela baixar as armas, né? E ela respondeu dizendo, se nós abaixarmos as armas, Israel deixará de existir. Mas se os nossos inimigos abaixarem as armas, nós teremos paz. E foi exatamente o que Avimelech fez. Ele não foi para a guerra, por confronto com Isaac. Ele abaixou as armas. Ele foi ali buscar paz. E todo aquele que busca paz com o povo judeu, encontra paz. Todo aquele que busca paz com o povo de Israel, ele encontra o eterno Shalom, o Deus da paz. E ao encontrar Hashem Shalom, o Deus da paz, ele tem paz. Então, quando nós mantemos o foco em Deus, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos conectados com as nossas 5 bases para servir a Deus, então Deus faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Então é uma questão de persistência, perseverança. Nós não podemos esmorecer. As nossas armas, elas são de fato poderosíssimas. E as nossas armas são as armas da Torá, as armas da prece, as armas da intercessão em favor deste ou daquela pessoa, em favor desta ou daquela nação. As nossas preces têm o poder de realmente transcender este mundo, o nosso planeta, de fato, transpor todo o universo, ir além do universo, porque Deus está acima de tudo e de todos, e portanto Ele está acima do nosso universo, e chegar ao trono da graça, da benevolência e da misericórdia de Deus. Isso significa que nós fazemos uma viagem transcendental de bilhões e trilhões e quatrilhões de bilhões e quatrilhões de quilômetros. E isso significa transcender todo o universo. E Deus concedeu-nos essa graça de podermos chegar ao seu trono de misericórdia. Então, quando nós, de fato, compreendemos que Deus é tudo, então nós não somos dominados por aquilo que é mal, ruim, não somos dominados por aquilo que é negativo, pessimista e por aí afora vai. Nós mantemos o foco em Deus, nós perseveramos em Deus. E ao perseverarmos em fazermos a sua vontade, em perseverarmos de fato, em fazermos
aquilo que é agradável ao seu coração, através das nossas 5 bases. Então, ao perseverarmos, Deus, ele jamais nos deixa sem recompensa. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, vimos, diz na passagem que nós estamos em foco aqui, né, Gênesis capítulo 26, mais precisamente aí, né, do versículo 23 ao 29, né? Então o rei Avimelech, ele disse, vimos como o seu Deus está contigo. Quando nós mantemos o foco em Deus, Deus faz até com que os nossos inimigos vejam que o nosso Deus é real. Lembra quando nós falamos momentos atrás sobre o repórter daquela emissora lá que a gente não sabe qual que é a band do lado, né? Qual que é a banda, né? Que eles tocam, né? Então aquela emissora lá, né? A banda menos o A no final, e você sabe ali. O repórter, ele disse assim, olha só a ousadia dos perversos. Olha a ousadia daqueles que desejam que a perversidade prevaleça, o mal prevaleça. O repórter disse assim, eu espero, abre aspas para ele, ok? Eu espero que realmente o seu Deus exista, para que vocês prestem contas a ele. Feche aspas. Vejam bem o que esse perverso, esse repórter perverso, desta banda, menos o A, disse. Então, quer dizer, primeiramente, ele não acredita em Deus. É um ateu, um à toa, etc. Mas veja bem o que ele fala para o povo brasileiro, que está aí há 22 dias, lutando, labutando pela liberdade e para que o nosso país não seja entregue à bandeira vermelha. E esse povo que desde o seu descobrimento, a nossa nação, desde o seu descobrimento, nunca teve um governo que falasse que Deus está acima de tudo e de todos. Nunca teve isso. Nunca existiu isso. E agora, nos últimos 4, 5 anos, o povo está clamando por Deus que está acima de tudo e de todos, em primeiro lugar. Então esse repórter, ele disse, espero que realmente o seu Deus exista e que vocês prestem contas a ele. Então vejam como que o perverso é. Por isso, a cova está preparada para o perverso e não para aqueles que buscam a Deus. O perverso, ele pode abrir milhares de covas para querer jogar o povo ali dentro. Mas quando o povo clama, aqueles que abriram as covas, eles mesmos caíram e cairão dentro das covas que eles abriram. Você entende isso? Então vejam bem, amados, essa realidade, certo? É a recompensa da perseverança. Por isso, não se deixe dominar por aquilo que é negativo, pessimista, que apresento para você aí. Deus tem a sua recompensa para aqueles que verdadeiramente o buscam e confiam na sua divina providência. O perverso está reservado para ele a cova. Então, por isso, no princípio, né, os filisteus se apropriaram dos poços de Itzarraque, como vimos, mas por fim eles procuraram ativamente fazer as pazes com ele. Ou seja, eles viram que não tinha como prevalecer contra Itzarraque. Todo aquele que permanece em Deus, o perverso, ele, por mais que ele possa declarar que não acredita em Deus, por mais que ele possa dizer que é mais forte do que aquelas pessoas,
que confiam em Deus, ele acaba vendo que todo o seu poder não serve para nada. Não serve para nada. E então, aqui eles procuraram, né, ativamente fazer as pazes com ele. Vejam bem, amados, a questão das pazes aqui é porque o rei Avimelech, ele reconheceu o Deus de Itzarrag. Então, mesmo que temporariamente, Avimelech e o seu povo fizeram uma techuvá, mesmo que fosse temporariamente, mas fizeram techuvá. Porque a partir do momento que ele reconheceu o Deus de Itzarrag, ele fez uma techuvá. E como o rei fez uma techuvá, o povo vai junto com ele. É liderança. É rei. Entendeu? Então essa é a realidade. Então mesmo que temporariamente, mas houve uma techuvá. Da mesma forma, até mesmo os nossos esforços ou trabalhos espirituais mais bem intencionados podem algumas vezes ser distorcidos e desviados, intensificando as forças que se opõem à santidade. Ou seja, o nosso trabalho em Hashem, o nosso trabalho para Deus, ele precisa ser contínuo, independente se do outro lado, se as pessoas apoiam ou não, se aceitam ou não, se acreditam ou não. É nós que temos que acreditar, é nós que temos que confiar, é nós que temos que obedecer. O outro lado, problema dele. Estamos em Deus? Quem é Deus? Aquele que criou todas as coisas. Aquele que diz e assim se faz. Aquele que estende a mão para abençoar e ninguém pode impedir que ele abençoe. Aquele que quando retém a mão, ninguém pode fazer com que ele estenda a mão para abençoar. Aquele que diz que ele socorre, abençoa e protege os que se refugiam nele e que os perversos, para ele está reservado realmente a punição e a cova, não tem como alguém possa inverter esta situação. Por mais careca que ela seja, não tem como inverter isso. Não tem. Porque há um só Deus. E ele é o único soberano sobre o universo. Então, por isso, muitas vezes, o outro lado, representado no dia de hoje por esse repórter, tomara que o seu Deus exista, né? É uma coisa típica do ateu, né? Eu não acredito em Deus, mas na hora que o avião está caindo, meu Deus, é o primeiro a gritar, meu Deus, não é verdade? Então é aquela coisa típica, né? Tomara que o seu Deus exista, quer dizer, ele está pedindo para o Deus que as pessoas estão clamando, de fato exista, né? E ele sabe que existe. Então esse tipo de negação é uma afirmação na realidade que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, né? Então nesse sentido, no entanto, aprendemos aqui, né, a lição que nós aprendemos aqui com Itzarrag, com Itzarrag, a não nos desencorajarmos diante de tais obstáculos inesperados, né? Foi expulso pelo rei Avimelech, abriu um poço, vieram os inimigos, os servos de Avimelech, roubaram o poço, né? Veio o segundo poço, vieram os servos de Avimelech, com muito ódio, roubaram o poço. Mas aí ele persistiu, perseverou. E quando abriu o terceiro poço, os servos de Avimelech desistiram. A nossa perseverança é que vai fazer com que o nosso povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro e as nações possam convergir para o nosso Deus. Por isso, depende de cada um de nós, Benei Noach, que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica.
depende de nós estarmos juntos, unidos, no mesmo foco, na mesma unidade e unicidade de Deus, para que nós possamos fazer com que as pessoas venham convergir cada vez mais para aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, que não é homem e nem filho do homem, para que minta. E nesse monoteísmo é que nós precisamos persistir nos nossos esforços, que certamente nós teremos êxito no seu final. Os dias da redenção final com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, amados, a nossa perseverança de hoje é um reflexo do nosso futuro. A nossa luta para que Deus, ele seja exaltado como deve ser, é para as nossas gerações futuras, dos nossos filhos e dos nossos netos. Sem isso, só estará reservado a cova no mundo do silêncio. Então, portanto, a ressurreição que Deus tem para os dias da redenção final com o Mashiach é para que nós possamos estar vivendo isso agora. Então, nunca esqueçamos que a nossa perseverança tem uma grande e maravilhosa recompensa, não somente para os nossos dias atuais, onde Deus ele nos concede shalom. Espiritualmente, nós temos paz, tranquilidade, serenidade, equilíbrio. Fisicamente, materialmente, financeiramente, ele nos traz as suas bênçãos dentro de todos esses aspectos, segundo a sua vontade, segundo o seu plano. Então, por isso, perseverar em Hashem é a chave para todo o nosso sucesso e para que as nações não sejam estendidas sobre elas a partir de nós e a partir da nossa nação, não seja estendido a bandeira vermelha em todo o nosso país e em todas as nações, porque Deus precisa de cada um de nós estarmos na luz, estarmos em sua liberdade, para falarmos ativamente, livremente, do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador, transformando este mundo para ser a moradia de Deus e não há espaço para a bandeira vermelha. Entendeu, né? Sempre a palavra é a nossa resposta. Amanhã teremos mais. Shalom, shalom. Até lá.